Está a gravar. Episódio 17, Rascunho em voz alta. Olha, hoje podemos falar mais alto. Bem-vindos com Karina Trigo, Marcos Trigo e Raul Trigo. Como é que vocês estão? Sentados. Ok. Ótimo, então vamos lá continuar. Estamos bem. Olhem, eu já vou começar a trabalhar e a minha conta já está a correr muito bem. Esta semana consegui fazer vídeos, editá-los e publicar um todos os dias. Porra. Hoje publiquei também um e estou a ter um bom feedback. Já tenho 600 e poucos seguidores no TikTok e no Instagram para aí 50 ou 60. Então sigam. Era preciso Não é? 1000 para... Sigam. E há alemão, Nine, complicação. Já. Era preciso 1000 para fazer lives, não é? Uhum. Já faltam Isso pode 400. ser que agora lá para abril já faça uma livezita. Agora vou ter menos tempo, mas não interessa. Vou ter na mesma folgas. Pode ser que venha a nevar, que assim também não vou trabalhar. Eu espero que não. Muito bem. Ninguém tem comentado nada da história da bicicleta. Se calhar não estão tão curiosos como nós pensamos que se calhar estão. Ninguém tem comentado. Quem é que havia de comentar se ninguém vê? Pois, também sem ninguém vir Ninguém é ouve. difícil comentar, Para o exatamente. pai vai comentar. Contem a história da bicicleta, eu quero saber. O que é que eu ia dizer? Eu ia dizer uma coisa. Quem ouve o nosso podcast Ah. é o pai e a mãe. O meu concerto, entretanto, foi cancelado. O concerto que era suposto eu ter tido na sexta-feira. Esqueci de dizer no último podcast. Eles cancelaram porque não tinham pessoas suficientes e pronto, também não era assim grande coisa. Assim, sinceramente, também não nos apetecia a nós como banda ir lá, eles é que nos pediram, não sei o quê, e nós dissemos, pronto, já então está bem. Depois ao fim não houve. E gravámos as cenas, agora temos que editar o que gravamos na sala de ensaios e agora ainda demora, porque não tenho tido tempo. Quando este episódio sair, se calhar já pode estar no ar. A música? Pois, então este episódio só Sim. sai daqui a 2 semanas, para aí. Estamos Era a gravar bom. com 2 Yeah. semanas de Não antecedência. sei se em 2 semanas conseguimos fazer isso. Este episódio só sai para o mês que vem. Nós estamos a gravar agora em março, já vai sair em abril. O da mas próxima, já hoje é estou domingo, o da próxima quarta já está gravado, o da quarta depois, daqui a uma semana e meia, também já está gravado, gravámos na Pois. sexta-feira. Ou seja, depois já é abril. Pois, exato. Este é o primeiro episódio de abril, em princípio, então. É dia das mentiras. Dizem que a mulher quando ama... 1 de abril. Então o que é que têm para falar? Olha, podemos falar do concerto de ontem? Sim, ontem que foi há 2 semanas, fomos ver um concerto Pois. a um bar, com uma banda de tributo Vai ter sido há 2 semanas. aos Motorhead. Era um bar onde se fuma e então só se podem entrar a partir dos 18. Sim, para quem está a ouvir isto a partir de Portugal, ainda existe bares que se fumam na Alemanha. Em Portugal já não existe. Aqui não são racistas com os fumadores. Em Exatamente. Portugal não se pode fumar em nenhum sítio público já. Nem em discotecas. Nem sabia. Está uma merda. Mas pronto, fomos lá e eu Está uma merda. tenho... Ele nem é fumadora. Mas compadece Pois, com os É uma fumadores merda. que não devem ser discriminados, que é injusto. Então, não é? Por mim, olha, podemos aproveitar e pegar nesse tema. E depois já contamos o resto como é que foi lá o concerto. Que pronto, é, então diz lá. vocês não acham? Eu acho que sim. Hã? Eu sou estúpido. Sim. Vocês não acham que é uma discriminação que os fumadores proibirem que se fume em todos os lados? Pois, depende dos lados. Assim, eu acho que na discoteca é um bocado estúpido. Yeah. Porque lá está, é como aqui, por exemplo, aquele bar fuma-se lá dentro. Então, só lá vai quem quer. Exato. Mas- Quem não gosta não vai. Também Vá ao pode outro. haver sempre um sítio para os fumadores, não é? Em cada, por exemplo, uma discoteca que tem um sítio só para os fumadores. Não é Sim. preciso estar lá frio nem nada Mas disso. nem isso já existe em Portugal. Nem Por bares, nem exemplo, ali no discotecas. bilhar. No bilhar Sim. tem sítio Mas de isso aqui na fumar e Alemanha. sítio que não se fuma. Isso é bom, porque é assim, eu, por exemplo, eu não sou fumadora e também não gosto de ir a sítios e ficar lá com a minha roupa a cheirar a tabaco. Também não me incomoda assim muito, porque já é uma questão de hábito, entre aspas. Mas quando eu ia a Portugal, tipo, em discotecas e assim, o cabelo, ficar a cheirar bué, tabaco, casaco, coisas assim. Mas... Acaba por ser uma decisão tua. Se sabes Yeah. que acontece aquilo naquele lugar, decides se queres ir ou não. Mas depois também não podemos ir a lado nenhum. Não, então isso Se não é em fumam todos em os todo lugares. lado. Não fumam em todo lado. Pois, Não, agora não não todo lado. fumo em todo Mesmo lado. aqui, de certeza Agora- que aqui também há bares que não se fuma. Claro. Yeah.
E depois é que cada pessoa decide qual é o espaço onde se sente bem para ir. Agora, aquele espaço que fomos, pronto, fuma-se em todo lado, mas como estávamos a falar, que Também é não é pequenito. um salão de jogos em que tens setas, bilhar, matraquilhos, tens uma parte Tinhas bilhar, não onde vi? não se... Não, estou a dizer no, Ah, é além? no Ok. outro, já. Tem uma parte onde tem os jogos e não se fuma. Uhum. Depois tem uma sala com mesas, só com mesas, e pode-se fumar aí dentro, toda fechada, envidraçada. E depois tem outra sala ainda, com 2 ou 3 mesas de bilhar, e assim, e onde também se pode fumar enquanto se joga. Como naquela onde fomos também com o pai. Aquela festa que também tinha o sítio dos fumadores e o outro sítio, mas o sítio dos fumadores estava lá bué frio, porque estavam as janelas todas abertas e assim. Sim, exato. Yeah. Fomos a um bar também que era assim, tinha um Era sítio logo ao onde pé se do podia bilhar. fumar, com as janelas todas abertas e assim, com mesas, e depois a parte principal do bar, que era onde estava o DJ, não se podia fumar. Yeah. Não, eu acho bem, acho que é muito injusto para... É claro que fumar é errado, toda a gente sabe que é errado, que faz mal à saúde, que todas essas coisas, toda a gente sabe. Mas quem é fumador sabe que é um vício muito difícil de conseguir deixar, e é injusto as pessoas quererem Sim, sair eu à acho noite e que- não poderem fumar nos sítios onde vão. Qualquer dia não se deve pode fazer ser nada. nem 8 nem 80, tem que haver sempre um meio termo. Sim, exato, é isso Ah. mesmo. É isso. Pronto, Pronto. e depois o concerto. Continuando sobre o concerto, nós entramos lá, nunca lá tínhamos ido, e eu ainda não tenho 18 anos, mas pensei, o meu chefe já lá tinha ido, ele disse que ia lá estar esta banda hoje, foi ele que nos disse para ir lá, e disse que da última vez que ele lá foi, que não houve controle, e hoje então, aliás, ontem como era sem pagar a entrada, que ainda menos controle devia haver, podia tentar porque parece ter 18 anos, e já vou fazê-los em novembro. Depois falta pouquíssimo, falta Yeah. meio anito. E então nós fomos, entramos, tudo fixe, não sei o quê, sentámos-nos, quando íamos pedir alguma coisa para beber, a mulher perguntou-nos, vocês dois já têm 18 anos? E eu disse, sim. E ela, tens cartão de cidadão? E eu, sim, quero que mostre. E ela, sim, se faz favor. Eu mostrei-lhe, com bué da confiança, tipo, já tenho 18 anos, mesmo sabendo que não tenho. Ela viu 2007, ok. Pois, exato, só viu o ano. Eu não vi o que era de Mas tem novembro. lá a data completa, só não viu a data completa porque não quis. Pois, o Exatamente. resto também não interessa se faltam Eu os para, meses mim, ou não. para mim há aqui duas coisas. Ou realmente ela não se apercebeu e viu só o ano, ou percebeu-se e não quis. E não quis, tipo, yeah. Ok, eu sei que ainda não fizeste, mas estás quase a fazer, não vai Yeah. haver stress. Quase. Abril, maio, junho, julho, agosto. São uns setembro, meses, novembro. não é Oh, um ano ou É 2 neste anos. ano, pronto, Yeah, é neste yeah. ano. É neste ano que vai fazer. E depois ela disse, então já fizeste, tornaste-te 18 há pouco tempo. E eu disse, em janeiro. Pensei, aquilo está lá 11, pode ser que ela tenha visto lá o 1, que seja Exato. 01 de janeiro. Não Certeza sei. que ela viu então. Mas nessas situações o que importa mais é a confiança, Yeah, como estás yeah. a falar. E depois ela disse que queríamos, o meu irmão pediu-nos paradas, eu pedia-nos Jack Daniels com Coca-Cola. E estivemos lá, foi um concerto fixe, eles tocam bem, é uma boa banda de tributo e acho bem ainda haver assim hoje, algo assim hoje em dia, bares desses e bandas dessas, gostei do clima. Há muitas bandas de tributo. O que é banda de Já, mas É uma banda que imita outra banda, só toca as músicas dessa banda. Ah, E até, por exemplo, isso eles, é fixe. a já. aparência Só- assim tentam imitar as pessoas e o que só eles que, por fazem. exemplo, o Motorhead é uma banda que já não existe. E eles fazem Pois. tributo a essa Mas já banda. morreram. Morreu o cantor e morreram todos menos o baterista. Ah. Pois, exato, não, Yeah, deve isso é existir, não deve existir bandas de tributo a bandas que ainda estão no ativo, não é? Existe, e Existe. bastantes. Existe bandas de tributos Guns N' Roses e tudo. Ah, Dos chutes. Existe tributo aos Existe. chutes também. mas não tens, Chama-se se calhar, Gritos Mudos. tens o quê? Chama-se o quê? Gritos Mudos. E essa Gritos banda só faz mudos. isso, tributos aos chutes. Sim. Boa, Não fixe. sabia. Os chutes até os conhecem e tudo. Eu também acho que muitas vezes, eu também já não sei porque é que eu acho isto, mas devo estar-me a basear em algo que eu já tenha visto ou assim, que os músicos que fazem parte dessas bandas de tributos muitas vezes têm outra banda normal Uhum. que fazem parte e depois têm outra banda de tributo. Opa, normalmente os músicos têm sempre mais que uma banda, se não for uma banda muito, muito conhecida. O Lucas, por exemplo, também tem 2 bandas. Pois. E o baterista então tem boas bandas. Yeah. Mas pronto, depois do concerto nós fomos para casa. Antes de ir para casa passámos no McDonald's
E depois nós ainda queríamos gravar ontem o podcast, só que já deu para tarde, já não deu. Mas como passámos no McDonald's, eu lembrei-me, olha, um bom tema para falar aqui é sobre o dia que eu comi 6 hambúrgueres. Ei, Yeah. Portanto, quem me conhece sabe que eu gosto muito de hambúrgueres. Melhor cliente do McDonald's de Calvo. Exatamente. E eu tenho a aplicação do McDonald's, tenho tudo para ter pontos de aplicação e sei as máfias todas para ir lá comer mais barato e tal. E ia lá várias vezes, agora não tenho ido lá tantas vezes porque está caro. Mas, portanto, houve um dia que vocês já cá estavam... Não, vocês estavam cá de férias, não era? Não, vocês Os já estavam... hambúrgueres foi em minha casa. Pois, não já foi? estavam cá a viver, já. Foi agora há pouco tempo. Foi há uns Ano meses. passado. Foi o ano passado, já. E, portanto, nós fizemos os hambúrgueres. Não tenho certeza tinha- se foi em tua casa, Não, os não, hambúrgueres não, este não. dia. Não, tu foi de Ai, não. férias, estavam um estavam bocado cá de de férias. férias. Já, foi lá em cima ainda. Yeah. Vocês estavam cá de férias, já foi há mais tempo. E depois nós fizemos hambúrgueres para o almoço. Eu comi 3 hambúrgueres, dos grandes, normais. Ok, depois o que é que foi o jantar? Ninguém queria cozinhar, vamos ao McDonald's. E eu, olha que fixe, mais comida porcaria hoje. comida para Portanto, fomos ao McDonald's e eu pedi um Smart Menu, que acho que não há em Portugal, que é um menu por 6€, são 2 hambúrgueres pequenos, ou cheeseburger ou chicken, Bebida e batata. e bebida e batata, pequeno também. E depois eu pensei, isto é muito pouco, eu venho cá várias vezes, isto deixa-me, fico sempre com fome, vou pedir mais um hambúrguer à parte, pedi mais um Big Mac. Portanto, comi 3 hambúrgueres no McDonald's, 3 hambúrgueres em casa, mais as batatas, a bebida e não sei o quê. Comi 6 hambúrgueres num dia e depois de ter comido aquilo tudo, logo a seguir a ter comido aquilo tudo, fiquei com umas dores de barriga. Vocês não estão bem a ver, eu disse nunca mais vou comer hambúrgueres, fiquei mesmo mal a querer vomitar. E não foi a querer vomitar um dia, no dia a seguir estava igual, no dia a seguir estava igual, Yeah, 3 foi- dias. Pá, e durante 3 dias Yeah. ficou todo fodido. E eu disse nunca mais vou comer hambúrguer e nunca mais comi, durante 2 semanas. título deste podcast de ressaca de hambúrgueres. Pois é, Para mim é um recorde. 6 hambúrgueres. Eu não sei qual é que será o meu máximo, mas acho que são para aí 2. 3, vai no máximo 3. Depende também, por exemplo, se for hambúrguer assim sem nada, só a carne, uma pessoa consegue comer mais do que se for aqueles todos. Estamos a falar de hambúrgueres no isso. pão, Pois, estamos a falar de hambúrguer no tudo, pão. não é cá só Em a casa, carne. em casa Só também carne dá foram para comer 3. muito. E depois os de casa são sempre maçudos. Pois. Cuidado. Os outros 2 pequenos, do McDonald's, pronto, o Big Mac mais ou menos, agora os 3 de casa é como a matar, não? Ainda não tinha digerido os 3 de casa, já estava a meter mais 3 no meio para dentro. Sim, exatamente. E é que eu sou um gajo bué da magro, porra. Tive logo que desapertar o cinto. Eu nem estava a conseguir comer os hambúrgueres, tive que desapertar o cinto para acabar de comer. Isso é uma cena dele. Ya. Ele quase sempre está à mesa, está acabado de comer, desaperta o cinto. Agora não tanto, mas Antes era. quando como assim muito tenho que desapertar o cinto, senão não me passa mais comida para dentro. Pois é. Então e mais? Tu tinhas a A história, história da da Ryanair. Ryanair. Vais contar A aqui. ti também só te acontecem boas. A mim só burlas, isto também foi uma burla da Ryanair. Não foi uma burla, mas foi quase. A Ryanair tem sempre muitos atrasos e eu já nem me lembro muito bem dos pormenores, mas eu vou contar assim por alto. Isto é o que eu digo sempre depois, quando tipo uma hora vou a pormenores. Então, isso foi no quê? O verão Foi do ano passado? Não, já não foi o ano passado. Foi o ano passado, Foi foi. o ano passado. Agora foi no Foi. verão ou foi o quê? Tu foste lá aos anos da Matilde? Ou foi nos anos da Matilde? Não, ou... foi no verão. Foi no verão. Ou foi em janeiro? Foi no verão, Foi no foi no verão. Tu Foi. foste lá em janeiro e foste no verão? Eu fui em janeiro e fui no verão, sim. Fui na última semana de janeiro. Será que foi aí? Não, Olha, já não me eu lembro. acho que foi no verão. Mas eu também acho, sim. E depois, basicamente, eu tinha o meu voo, que acho que tinha que estar no Porto às 7 e tal, acho eu, Da noite. da noite. E depois chegava aqui à Alemanha, acho que às 9 da noite. 9 e tal. 9 e tal, já. Que é sempre 2 horas e depois tem a hora de diferença da Alemanha. Então havia uma pessoa que me ia buscar ao aeroporto às 9 e tal. E eu disse: olha, às 9 e tal chego aí, vais-me buscar e tal. Depois, lá no Porto, a Ryanair estava-se a atrasar. Em vez de chegar às 7 e tal, Sair chegou- a partida. Sim, em vez de sair a essa hora, saiu às
Acho que foi 1 hora mais tarde. Foi mais que ou 1 hora. 2 Uma hora e horas. tal, 1 hora e tal, Quase 2 de duas. atraso. 1 hora e tal, Ya, ya. 2. Que até nos deram. Ai, não foi dessa vez, foi da outra vez que eu estava contigo, quando a Ryanair se atrasou e deram-nos bolicaus e batatas fritas e uma água. Mas ninguém me deu nada. Não, tu estavas comigo, eu não estava sozinha. Estava sozinha, se calhar. Se calhar estava sozinha, mas eu tenho essa ideia que estavas comigo, que até fomos lá à fila buscar as coisas e depois podíamos escolher o que é que queríamos, o bolicau, a batata frita e não sei o quê. Pronto. Mas isso já não foi no mesmo, porque isso foi na Alemanha, quando se atrasou na Alemanha. Pronto, Aqui isso foi não atrasação em interessa. Portugal. Yeah. Interessa Atrasou agora. 2 Atrasou. horas. Ok. 1 hora e tal, 2. E mais? Depois, pronto, arrancámos e eles disseram que aquele aeroporto para onde nós íamos fechava à meia-noite e tínhamos que lá chegar mesmo à meia-noite, porque se chegássemos um pouco depois já não podíamos lá aterrar. Pois. E chegámos à 00:09 a esse aeroporto. E depois eles avisaram-nos, olha, já não podemos aterrar porque já são 9 minutos de atraso e não podemos aterrar. Acho que era por causa do barulho ou sei lá eu. Não, o aeroporto fecha, é assim que E o funciona. aeroporto fecha, pois. E então vamos ter que ir aterrar a Frankfurt ou outro aeroporto qualquer que era a horas dali, ou sei lá eu onde. 3 ou 4 horas, acho eu, dali. Que era uma cena onde eles têm os aviões da Ryanair, ou não? A base deles. Sim, sim. Yeah. Era a base deles, porque estava lá bué portugueses revoltados a dizer pois a Ryanair é sempre uma coisa, mas nós temos que reclamar e não sei o quê. E então levaram-nos para lá, chegámos lá às 4 da manhã. Às 4 da manhã, a esse não, às 4 da manhã não, chegámos lá para aí às 2 e tal. Meia-noite e 9 ali naquele aeroporto, não há de ter demorado muito depois Chegaste. para aí. Pois não, que Chegaste foi uma de hora e meia. avião, já. 1 e tal, já. Uma e Talvez tal, uma já. e tal, uma e tal da manhã. 1 e tal chegámos lá, às 4 da manhã cheguei eu ao outro aeroporto. Não, agora calma. Porque Que agora, pois, neste ponto, é que vem a pior parte. estamos em que ela deveria ter chegado no máximo às 10 da noite. Yeah. Neste momento é 1:30 da manhã e ela Tá está noutro noutro sítio. aeroporto, bué da longe. Pois. Aquilo era quê? De carro para ir mais que 2 horas. De carro era mais que 2, já. De um aeroporto ao outro. E depois aquela pessoa que me ia buscar já não podia ir buscar, ao outro aeroporto e a aquelas horas. Então eu disse, não te preocupes, vai para casa que eu cá me arranjo. Ou seja, a pessoa foi andar também 2 horas até esse aeroporto para te ir buscar. Tu Para não estavas nada. lá. Para ficar Foi lá mais à 2 espera, horas para bué. trás. E Yeah. Yeah. depois voltar 2 E para teve que trás ir e trabalhar trabalhar. no dia a seguir. Yeah. E depois, à 1 e tal da manhã, lá estava eu no aeroporto e eu pensava que eles que iam arranjar alguma solução, que nos iam ajudar de alguma maneira, mas não, só nos levaram para ali e desenrasquem-se. Pois, E deixaram-nos depois ali à toa. deram-vos transporte do aeroporto Sim. onde tinham aterrado até ao aeroporto onde deveriam. Disseram, aterrado. pronto, porque eles basicamente deram-nos os autocarros, disseram para irmos até aquele aeroporto, porque a obrigação deles era deixar-nos naquele aeroporto. Deixaram-nos lá com boas horas de atraso e agora o resto já não interessa. Chegaste a esse aeroporto onde deverias ter chegado às 10 da noite, às 4 da manhã. Às 4 da manhã, já. E tipo, havia pessoas que estavam com bué problemas porque, por exemplo, tinham um carro em algum sítio, em que esse sítio, por exemplo, já estava fechado ou alguma coisa assim. Imagina crianças e o caralho. Exato. E o meu problema era, ok, eu tinha boleia e agora não tenho, agora como é que vou fazer? Não sei. Então liguei para um táxi para me levar, eu pensei, eu vou ligar para um táxi para me levar para a estação de comboios e da estação de comboios vou apanhar comboios e autocarros para a minha terra, pois o que é que eu vou fazer? Então liguei para um táxi, olha, estou aqui no aeroporto, quanto é que é? Não, leve-me para a estação de comboio. O táxi foi lá buscar-me e tal, 50 euros para a estação de comboio. Jesus. É E bué da parecia caro que era aqui. bué perto. Pois, o táxi também é capaz de não ser barato aqui, não? Foi mesmo perto. Estava lá depois pessoas que não sabiam falar nem nada, nem alemão, nem inglês, nem nada, só portugueses. E havia lá outras pessoas que eram de outras línguas quaisquer e então estavam mais tramadas. Ainda lá ajudei um homenzito. Mas já na Banov. Não, lá no aeroporto. aeroporto. E depois para irem para aqui e para além, havia um homem que veio comigo no táxi e ele estava-me a tentar dizer, que eu não sei que língua que ele era, mas estava-me a tentar dizer que ele veio à Alemanha por trabalho. Eu acho que ele era português, mas também não falava muito. Estava a falar um português estranho. Que veio por trabalho e que o hotel é que lhe pagava as coisas todas e não sei o quê. Pronto, depois eu cheguei lá, à estação de comboios, 50 euros que dei ao táxi, eu fiquei assim, ok. Ainda Depois. se fosse burlados, agora dá-lhe 50 Não euros. sei quantos Menos quilómetros por é uma que cena. foram. Não sei quantos quilómetros é que foram, mas aquilo parece que era pertinho. Mas pronto, 50 euros. Depois. Depois eu comecei lá a ver como é que era aquilo dos comboios, que eu também não sou lá muito boa Pois, nisso. Eu não essa gosto é de outra. viajar. Ela é boeda podre no que tem a ver com
com cenas de ver como é que se vai daqui para além de transportes Comboio. públicos. Ela não tem completamente noção nenhuma, É assim, de autocarro é fácil, de comboio não. nem de comboio nem de autocarro. Aqui na Alemanha, Metro e em mais não Portugal sei não o sei quê. como é que eu nunca fui, mas deve ser também parecido. Aqui na Alemanha tem pronto, estações grandes e não sei o quê, mas está tudo com placas a dizer para onde é que tens que ir para apanhar aquele, para apanhar Mas eu não aquele. estou E habituada. tens uma aplicação onde dá para ver tudo, qual comboio vai para ali ou qual É autocarro, só não sei o quê. meteres É só onde meteres estás, para onde onde queres estás, ir. para onde queres ir, aparece tudo. E ela é assim boa de autório. Mas eu não estou habituada e eu não percebo nada destas coisas. Então lá, basicamente, aquilo tinha várias filas do... Não é várias filas, Várias caixas. várias caixas, Vários vá, balcões. linhas de comboio. Ai, linhas. Tinha várias linhas de comboio. Pois cada linha tinha aquelas televisões a dizer, por exemplo, dizia lá Stuttgart e não sei o quê, e eu não sabia se ia para Stuttgart, se vinha de Stuttgart, não estava a perceber nada. Então eu olhava para ali, descia umas escadas, subia outras, passava para a outra linha de comboio. E eu acho que o comboio vai para Não, eu acho que vem. Depois descia outra vez, ia para além, já estava toda... Depois já estava sem bateria, já eram 5 e tal da manhã, estava a ficar de dia e eu bué cansada, com um bocado de fome, ainda tinha umas bolachitas lá na mala e uma água, pronto. Depois eu disse, ok, vou apanhar este comboio, não, vou apanhar este, vou apanhar aquele, então ainda apanhei um metro, apanhei um comboio, até que cheguei a Stuttgart. Que ainda é 1 hora daqui. Cheguei lá às 8 e tal, quase 9 da manhã. Imagina. E já tinha gasto dinheiro e assim nas viagens e stress e já estava toda a estressar. Até que depois tive a sorte que alguém me foi buscar lá, até a minha casa, porque se eu tivesse que ir ainda de autocarros tinha que apanhar pelo menos 2 Pois. autocarros. Não, 2 não, ainda 3 para aí. Se tu chegaste para aqui, Pois, porque era Vale da comboio Estado, e um autocarro. depois Calve e depois para aqui, para a minha para casa. quem tem mais um autocarro, Yeah. já. 2 autocarros e um comboio. Ou seja, eu só cá ia chegar, sabe-se lá a que horas. Então alguém me foi buscar, por isso ainda tive sorte e por isso cheguei a casa às 10 e tal, quase 11 horas. 10 e tal. Eu saí de Portugal às 7 da noite. Ou seja, um dia a seguir. Não, 10 e tal da manhã. Sim. Sim. Pois, 14 provavelmente. horas depois. Yeah. Ela, se tivesse corrido tudo bem, ela chegava a Baden-Baden às 9h30 da noite, vá, 10 no máximo, Yeah. com saída do controle. Quando fosse meia-noite estava em casa. Yeah. E chegou às 10 da manhã. 10 horas mais tarde. Tu fizeste ainda queixa. Eu fiz queixa e ainda hoje me mandam e-mails a dizer a sua queixa, você não desista, que a sua queixa está em andamento. Está. Isso é Eu um fiz burlamento. queixas em vários sites e assim, mas isso não vale nada a pena. Se foste burlada pela E Ryanair. eu nunca mais queria andar de Ryanair mesmo, mas este ano se calhar já vou andar outra vez. Nunca mais queria andar de Ryanair. E para quem quiser ver a história contada com menos antecedência, se calhar até com mais detalhes, pode ver no Não, teu TikTok. porque o meu TikTok já lhe baniram-lhe o som. Ah, Não sério? sei porquê, yeah. Mas eu fiz um TikTok a contar isto, tinha imensos comentários, imensas visualizações e entretanto baniram-me o som. Deve ter sido a Ryanair que me baniu. Claro que foi. Burlou-me. Claro que foi, já viste isto? Foram lá, Devem foram lá ter pessoas acusado. comentar que trabalham na Ryanair. Foi lá um gajo que comentou português a dizer, eu trabalho na Ryanair, não sei o quê. Depois havia lá pessoas a dizer que a culpa não era da Ryanair. Claro que a culpa é da Ryanair, porque é assim, atrasaram-se. Não podemos ficar ali. Foram-nos deixar no outro sítio, mas foi muitas horas depois. Podiam-se ter preocupado mais, ou ter dado alguma coisa, dinheiro, ou assim. Então, ninguém te deu comida. Pois não. Nem comida, nem dinheiro, comida, nem nada. água, deviam ter dado. Água, pois. E claro que deviam ter dado, assim, não digo o bilhete todo, mas uma parte de, ok, foi um transtorno aqui grande, vamos Pois foi. ou até um voucher e assim, olha, na próxima viagem que fizer connosco tem aqui este voucher de 100 euros de desconto, uma coisa assim, não é? Sim, deviam ter feito alguma coisa. Também acho que sim. Foi muito mal. Foi muito mau, já. É assim. Foi a minha pior experiência com a Ryanair. Agora vamos ver como é que vai ser este ano, eu depois conto-vos. Pois, Nós também costumamos ir com a outra vez. Ryanair porque a Ryanair é mais barata, normalmente. Pois. E pronto. E tem voos no aeroporto que nos dá jeito. Exato. Porque Estamos nem- habituados, gostamos não. Porque é assim, eu acho que não é muito desconfortável. A mim já me disseram, é desconfortável, os bancos e assim. Eu não acho que seja Uma desconfortável. viagem de 2 horas, será que é os bancos que te vai fazer Exato. alguma coisa? A Agora, única é claro, coisa que é desconfortável é ir quando as pessoas que estão ao nosso lado cheiram bué mal. Isso mas é isso bué também mal. pode acontecer em qualquer outra Eu- companhia. Eu fui para Portugal este ano de avião sozinho. E quando vim, já não sei se foi Este quando... ano não. O ano passado, pronto, quando fui ou quando vim, já não sei. Estava no banco do meio.
Não, Foi. estava no banco da ponta e do lado direito nos outros 3 bancos. No primeiro Dois. banco também não tinha ninguém e nos outros, na janela e no meio, tinha outra pessoa. Mas ao meu lado, do lado esquerdo, nos outros 2 bancos também não tinha ninguém. Ou seja, eu tive praticamente. Tu ias sozinho em 3 bancos. Ia sozinho em 3 bancos já, e deitei-me e dormi. Oh, isso é fixe. Yeah. E notaste grandes diferenças quando foste na Eurowings ou nesta? Ou na Ryanair? Já foste na Eurowings também? Não, só fui na Ryanair e na EasyJet. Não. Eu também Não já foi fui na nesse Eurowings? jeito. A primeira vez que foste sozinho foste na Eurowings, acho eu. Que é, os pois outros foi, não dava pois porque foi, não pois tinhas foi. idade. Pois Foi de Stuttgart. Do aeroporto da O França. primeiro que eu fui foi a EasyJet e gostei, era confortável. A Ryanair é sempre um bocado. Eu acho que a Ryanair é a menos confortável dos 3 que eu já fui. Pois é provável. É assim, eu já fui na EasyJet, mas também não me lembro muito bem. Foi para a Madeira, de Portugal para a Madeira. Sim, também vieste para a Alemanha na EasyJet. Também já vi. 2019. Mas eu Nós não, também já viemos para aqui na EasyJet. Acho que foi logo a primeira vez. eu não Já. acho grande diferença de uma para outra. Mas Entretanto, também não me acho que a lembro. EasyJet parou de voar para ali. Por isso é que também nunca mais viemos na EasyJet. Eles já não vão para Baden-Baden. Pois é. Pois. Foi isto. Foi muito Então, mal. olha, 26 minutos. Não há temas? Já que estávamos a falar do McDonald's, tenho aqui ainda mais uma história minha do McDonald's. Uma casas de banho, outra é McDonald's. Pois. Aquela que eu te contei ontem. Que é quando eu estava na minha viagem de finalistas, o ano passado, nós fomos para Munique e eu tinha 2000 pontos do McDonald's. Aqui com 1000 pontos dá para comprar um Big Tasty de graça ou 20 nuggets de graça, não sei o quê. E eu, à vinda para cá, só já tinha 1000 pontos e disse: olha, se pararmos em algum McDonald's, vou comprar 20 nuggets, apetece-me. Prontos. Vinha a dormir no autocarro, não sei o quê, o autocarro parou: Marcos, vamos lá fora, não sei o quê. Eu, nem sei onde é que estou, deixa eu ver, olha lá para fora, McDonald's, olha, pronto, fixe. Levantei-me, meti na app 20 nuggets, não sei o quê. Pois, tiraram o cupão. Mostrei à mulher o meu telemóvel com o QR Code, mas não era para burlar, não tenhas medo. Mostrei com o QR Code, ela fez scan daquilo. Aqui na Alemanha chama-se QR Code. QR Code, já. Ela fez scan e pronto, já está tudo coisa, é só pagar, paguei e fiquei à Pagaste espera. nada, então não foi de pontos. Pois, não era preciso pagar, exatamente. Foi só isso, ela fez scan e Já pronto. está. Já está, pronto, posso ficar à espera. Eu fiquei à espera, os meus amigos também tinham pedido coisas depois de mim, eu fui tipo dos primeiros a ir lá. E, entretanto, os meus nuggets nunca mais vêm. Eu olhar para o papel, olhar para o computador, em preparação. Até quando é que posso ir buscar? Os outros já tinham a comida deles, que tinham pedido depois de mim, e eu nunca mais tinha a minha comida. E eu já estava ali a ficar meio maluco, pronto. Depois os nuggets finalmente vieram e eu, pronto, obrigado. E a caixa dos nuggets era branca com umas linhas verdes, em vez de ser branca com umas linhas laranjas, como costuma ser. Mas eu nem reparei, eu só estava com fome, abri, meti ketchup, maionese, comecei a comer e aquela consistência um bocado estranha, o sabor bem podre. E eu, isto não são nuggets. Depois quando olhei para a caixa dizia, não dizia, em vez de dizer Mac Nuggets, dizia Mac Plant. Era um vegan e aquilo sabia mesmo mal. E eu disse aos meus amigos: olha, queres um nugget? E eles começaram a comer. E ele: que é isto? E eu mostrei a caixa e eles: então foste a pedir isso. E eu enganei-me. Ou seja, gastei 1000 pontos do McDonald's em 20 nuggets vegans que eram bem podres e que eu não comi, dei aos meus amigos. Então, mas isso era só para os vegans, não era para os outros normais? Não podias pedir os normais? Podia, só que eu não dei conta, vinha meio a dormir do autocarro e meti ali na app, não sei o que, mostrei. Tu pediste mesmo os vegan, né? Sem querer, exatamente. Eu pensei até quando disseste ontem que se tinham enganado. Eu meti na app que eram os vegans sem querer. Eu depois fui ver o talão e eu, ai merda. Olha, eu tenho uma história parecida com essa, por acaso. Lembrei-me agora. Eu trabalhei em Portugal como estafeta da Uber Eats. Sim. E pronto. Quando a Uber Eats tem um pedido muito grande, por exemplo, é uma família grande e pedem muita coisa, ou são muitos amigos e não sei o quê, tem que ser 2 estafetas juntos. Repartem o pedido dessa pessoa por 2 estafetas, porque a mochila não é muito grande e assim é melhor. Pronto, eu e um colega meu recebemos lá um pedido, eu até conhecia o rapaz, era dos que eu conhecia melhor lá, estivemos à espera, não sei o quê, recebemos o pedido e fomos conduzir para a morada do cliente. O que é que acontece muitas vezes?
há clientes que têm morada de trabalho, morada de casa, morada de namorada e várias moradas na aplicação. Ok. E que tu quando vais pedir, se não reparares, aquilo vai para a última morada em que tu pediste. Pode não ser propriamente aquela morada onde tu queres a refeição nesse dia. Yeah. E acontecia muitas vezes. E depois imagina, alguns sítios, se era perto, ou nós fazíamos a cena que ninguém nos ia pagar esses quilómetros, mas fazíamos a cena e íamos levar ao sítio certo, quando eles encomendavam a comida para o sítio errado, ou na aplicação alguém nos respondia no chat, dizíamos aconteceu isto e o suporte ajudava-nos e dizia, olha, pode conduzir essa diferença, nós vamos pagar essa diferença. Ou então muitas vezes o que acontecia era, se era muito longe, a cena diz, olha, pode descartar essa comida, nós vamos restituir o dinheiro ao cliente, ele vai voltar a pedir, podem descartar essa comida. E às vezes acontecia, claro que nós não descartávamos, comíamos, ou chegávamos lá e dávamos aos outros, não tivéssemos fome, mas nunca deitávamos fora, é comida boa. E às vezes acontecia. Pronto, e aconteceu nesse caso, podem descartar o pedido, a morada real era longe, podem descartar o pedido porque o cliente vai ser restituído e vai pedir outra vez. Foi um erro de morada. E eu e ele estávamos lá, não tínhamos jantado, e eu, olha que maravilha, vamos jantar. Desligamos a aplicação para não recebermos mais pedidos, encontramos lá um sítio para parar as motas e uns bancos para nos sentarmos. Vamos comer, maravilha, isto é aqui bué de comer, vamos fazer aqui um jantarzinho mesmo à maneira. Começamos a ver, a McPlant. Juro-te, eram 5 hambúrgueres McPlant. Que merda. E não era bom. Mas não comeram? Comemos, mas aquilo não é grande merda. Não Já sabe. provaste o McPlant? Os hambúrgueres não. Só provei os provei também. nuggets. Aquilo é tipo hambúrguer que tem carne vegan e tudo vegan e molho vegan e aquilo o sabor nem parece quase McDonald's. Nós estávamos todos, isso foi tipo, a nossa cena passou de 100, estávamos bem motivados, tínhamos bué da comida para comer de graça e não sei o quê. E a Uber deu-nos o jantar, tivemos bué da sorte. Bué da merda. Mas olha, comemos e pronto. Essa história é fixe. Podiam ser bué da Big Macs, podiam ser bué da Tasties. Nós a imaginar o que é que estará aqui, não sei o quê. Surprise! Que merda. Isso é lixado. Pois é, portanto, comentem aí o que é que vocês acham de comida vegan. Se vocês têm também experiências dessas. E até ao próximo.